Você já imaginou o que aconteceria se, de repente, toda a eletricidade do planeta fosse cortada por uma tempestade solar? Hoje, vamos explorar essa ameaça real e o que os cientistas têm a dizer sobre a possibilidade de um desastre iminente. Se você quer saber como uma mega tempestade solar pode mudar a sua vida para sempre, fique até o final deste vídeo. E antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo importante como este. O Sol está se comportando de maneira incomum, e isso está preocupando os cientistas. Se o campo magnético do Sol se inverter, podemos enfrentar sérios problemas na Terra. Atualmente, estamos no meio de um ciclo solar que pode resultar em uma tempestade solar tão intensa quanto o evento de Carrington, de 1859. Quais são os riscos reais para a nossa civilização? E quando seremos atingidos por essa mega tempestade? No interior do Sol, enormes correntes de convecção criam um campo de força, onde forças de indução e dedução fazem com que massas de material solar extremamente quente se movimentem. Somos tão dependentes desse campo que ele determina que correntes de partículas nos atingem e com que intensidade. Chamamos essas correntes de ventos solares, que moldam o clima da Terra. As correntes de plasma do Sol são essenciais para nós, pois aquecem a Terra, permitem a vegetação e a vida, e a luz solar ilumina nosso mundo. No entanto, essas mesmas correntes solares também podem ser a nossa perdição. No século XIX, uma grande tempestade solar paralisou o ainda jovem fornecimento de energia por dias. Esse foi o último grande evento desse tipo. Desde então, muita coisa mudou. Hoje, somos uma civilização completamente dependente da eletricidade, e podemos imaginar o que uma tempestade solar desse tipo faria ao nosso planeta hoje. Imagine sua geladeira parando de funcionar pela manhã, a máquina de café sem energia, e o céu se tornando um mar de luzes coloridas. Todos os meios de comunicação ficariam fora do ar, e ninguém saberia ao certo o que realmente aconteceu. Algumas pessoas na Terra estão compreensivelmente preocupadas com essa ameaça. Portanto, não é de surpreender que os pesquisadores estejam monitorando o Sol 24 horas por dia. Nos últimos dias e semanas, surgiram sinais no Sol que não parecem normais. A maior preocupação é o campo magnético do Sol. Poderia ser que o campo esteja prestes a se inverter ou até sofrer um colapso massivo que nos ameace. O que realmente está acontecendo dentro do Sol? Para entender a verdadeira ameaça, precisamos voltar ao início da formação do Sol. Imagine um momento, há 4,5 bilhões de anos, em uma nuvem de poeira e gás, onde nosso Sol nasceu. Considerando esses fatos, você já se perguntou como uma gigantesca e ardente bola de fogo pode ter sido criada a partir de poeira e gás? Essa questão continua sendo um dos grandes mistérios da ciência. Sabemos que essa acumulação de poeira e gás começou em algum momento devido a processos que ainda não foram totalmente explorados. O movimento acelerou a tal ponto que a pressão no interior do Sol se tornou tão intensa que átomos de hidrogênio e hélio começaram a se fundir, gerando calor incrível, e o Sol começou a brilhar como uma gigantesca usina de energia, e ainda o faz até hoje. Os princípios básicos dos processos de fusão a nível atômico são os mesmos processos de indução e dedução que ainda encontramos na superfície e no interior do Sol. O borbulhar nas camadas profundas do Sol cria correntes de convecção e plasma que são empurradas para cima, e o campo magnético solar é gerado por processos elétricos e magnéticos dentro do Sol. O Sol não é composto apenas de gases como hélio e hidrogênio, mas também de muitos outros elementos e metais que interagem de maneira complexa. A bola de fogo que vemos diariamente no céu como um disco amarelo é uma maravilha altamente complexa de processos químicos e físicos, tão perfeitamente coordenados que só podemos nos maravilhar com ela. A perfeição do universo pode nos deixar maravilhados, mas como isso se encaixa na ideia de que nossa estrela, que dá vida, também pode se tornar uma ameaça para nós? O maior perigo vem de eventos repentinos e imprevisíveis na superfície do Sol. O campo magnético do Sol é muito dinâmico e muda de tempos em tempos devido à imensa turbulência e dinâmica. O campo magnético solar é diferente do da Terra. As correntes magnéticas estão em constante mudança, e os humanos observam essas mudanças meticulosamente porque estão relacionadas às ejeções de plasma do Sol que podem bombardear a Terra com correntes de partículas. Normalmente, mesmo as tempestades solares mais violentas dificilmente danificariam a Terra, que sabe se proteger,
e os bombardeios de partículas não prejudicam o próprio planeta, animais ou nossos corpos. Apenas nossos sistemas elétricos, satélites e sistemas de comunicação são suscetíveis a interrupções. Como dependemos totalmente desses sistemas no século XXI, e em alguns casos nossas vidas dependem deles, estamos em risco. Aviões no ar poderiam perder a orientação e precisar aterrissar em aeroportos escuros à noite se os sistemas de energia e navegação falharem de repente. Hospitais enfrentariam dificuldades, caixas eletrônicos e cadeias de frio dos supermercados poderiam quebrar. E, por último, o maior risco é o pânico em massa que poderia eclodir se o céu estiver em chamas e o ambiente familiar não funcionar mais como deveria. Ajudaria se entendêssemos os ciclos solares. Você sabia que atualmente estamos em um ciclo solar que poderia nos trazer um evento semelhante à tempestade solar de 1859, o evento de Carrington, que entrou para a história mundial? Estações telegráficas falharam em todos os Estados Unidos e no mundo. Essa tecnologia era o ápice na época, comparável aos smartphones de hoje. Pela primeira vez, pessoas em todo o mundo podiam se comunicar e coordenar. Essas redes de comunicação ainda eram lentas em comparação com os padrões atuais, então demorou um pouco para que as pessoas soubessem o que realmente havia acontecido. Naquela época, uma enorme erupção solar lançou plasma em direção à Terra, que foi capturado pelo campo magnético terrestre. Esse campo normalmente nos protege da radiação excessiva do Sol, recolhendo partículas e permitindo que sua carga se dissipe. Porém, se a densidade de partículas for tão alta como em 1859, a proteção falha, e mais partículas penetram nas zonas profundas da atmosfera terrestre. Isso acontece com mais frequência nos polos, e todos conhecemos e amamos o efeito na forma das magníficas auroras. Em 1859, foi exatamente isso que aconteceu. O campo magnético não foi suficiente para nos proteger, permitindo que grandes quantidades de partículas carregadas entrassem nas camadas profundas da atmosfera terrestre. Pessoas ao redor do mundo viram auroras em regiões onde normalmente não aparecem. Faíscas saíam dos poucos sistemas elétricos da época, provocando incêndios. Outros sistemas elétricos funcionavam apenas com a eletricidade no ar, e mensagens telegráficas eram enviadas para todo o mundo, quase como por mágica. Algumas pessoas acreditavam que era a vingança de Deus ou o juízo final. Apenas o pesquisador Richard Carrington reconheceu o que realmente havia acontecido. Carrington estudou a superfície do Sol e observou uma mudança surpreendente, que mais tarde ele interpretou corretamente como uma labareda solar, tornando-se o primeiro cientista do mundo a fazer isso. Levaram alguns dias até que a notícia se espalhasse. Depois veio o alívio, e após 2 semanas, o susto havia terminado. Hoje, um evento semelhante deixaria todas as nossas comunicações fora de serviço, e provavelmente as redes elétricas em nível regional. A partir da visão de Carrington, desenvolveu-se a ciência do estudo da atividade solar e dos ciclos solares. Atualmente, estamos em um ciclo de 11 anos que atingirá seu pico em 2025, mas algo está errado com o Sol. Ele está se comportando de maneira estranha, e aqui vem a parte fatal. Os cientistas se sentiam seguros, acreditando que conheciam o Sol e podiam fazer previsões confiáveis. No entanto, o Sol está mostrando aos nossos pesquisadores que ele não é tão previsível quanto supunham. Se olharmos mais de perto, veremos rapidamente que a pesquisa aprofundada da atividade solar só nos forneceu resultados confiáveis por alguns anos. O restante das ações se baseia em simulações de computador e em dados de observação antigos, obtidos com telescópios bastante simples. Os cientistas usaram esses dados para criar um calendário solar e suas previsões, mas estamos vendo agora que eles nem sempre estão corretos, e coisas muito piores podem estar por vir. Uma mudança preocupante no campo magnético do Sol. Na primavera de 2024, apareceu uma mancha incomum no Sol que nos trouxe tempestades solares tão violentas na primeira metade do ano que os pesquisadores ficaram preocupados. As auroras geradas pelas tempestades foram visíveis nos Estados Unidos, sul da Europa e até no Havaí e na Austrália. Embora os apagões tenham sido apenas regionais, até Elon Musk ficou preocupado com seus novos satélites Starlink. Se isso foi apenas o começo, o que o pico deste período solar nos trará? Ou será que já atingimos o pico e nossos cientistas erraram novamente ao prever as tempestades mais violentas para 2025? Nos últimos anos, o Sol tem sido tão imprevisível que devemos esperar grandes surpresas.
Na prática, temos que aceitar a desagradável verdade de que uma tempestade que paralisará tudo pode nos atingir a qualquer momento. Se formos realistas, temos que encarar o fato de que o Sol muitas vezes apresentou uma atividade que não se encaixa nos ciclos previamente conhecidos. Em 2003, uma labareda que provocou as violentas tempestades de Halloween foi detectada apenas alguns minutos antes de chegar. As correntes de partículas também se propagam mais rápido do que os cientistas acreditavam, e esses bombardeios de partículas de plasma do Sol têm efeitos mais poderosos do que pensávamos. Não temos muito tempo para nos preparar, porque muitas tempestades solares ainda não são detectadas a tempo. Os instrumentos disponíveis para monitoramento na Terra, como os telescópios espaciais, são apenas ligeiramente melhores do que no passado. Existem pesquisas e investimentos em melhores sistemas de monitoramento. No entanto, a verdade é que, se uma tempestade solar realmente forte acontecer, os satélites em órbita serão os primeiros a falhar, seguidos pelo colapso da comunicação global e, possivelmente, pela queda do sistema de energia. E isso tudo depende do comportamento do campo magnético do Sol. Se você gostou do vídeo e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da ciência e das ameaças naturais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e dúvidas, e compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também fiquem informados sobre a possível tempestade solar que pode impactar nossas vidas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.